conservadorismo estatista era uma coisa meio que foi sumindo na década de 80, da crise do regime militar. Muitos dos antigos conservadores estatistas acabaram virando para um tipo de liberalismo muito conservador, muito afim do libertarianismo econômico. Porque quando eles veem que o Estado grande vai cair na mão da esquerda, eles desistem do Estado grande, entendeu? Agora, quando eu fico pensando hoje em quem são conservadores estatistas, a gente pega, sei lá, o pessoal que fez parte da coalizão do governo Bolsonaro, o que me vem à cabeça é o general Eduardo Vilas Boas. Sabe esse pessoal? Sim. Esse pessoal é o conservador estatista clássico. Generais costumam ser, né? Você lembra daquela... Não sei se o pessoal que está assistindo a gente deve lembrar da famosa reunião em que o Bolsonaro fez bullying com o Moro, porque queria que protegesse a família dele, aqui no Rio de Janeiro, que ia trocar o cara da Polícia Federal. Isso. Então, todo mundo deve lembrar. Isso. Deve lembrar dessa reunião. E o Braga Neto diz que vai apresentar o Plano Marshall para o Brasil. É isso. E o Paulo Guedes o ridiculariza, que fala, não, porque você não entende nada de Keynes, eu li Keynes em 20 línguas, eu li em aramaico, eu li em grego antigo, eu li em hebraico, entendeu? E Keynes tudo que ele... E ele desmoraliza o Braga Neto naquela reunião. Aquele discurso do Braga Neto... conservador estatista, sendo que o conservador estatista não tinha estofo para encarar a discussão, né? Sim, porque o Paulo Guedes certamente leu Keynes, né? Sim, não, mas a discussão é que o Paulo Guedes é um libertariano econômico. É essa coisa. Eles são todos de direita, se juntam no governo de direita. Mas depois que eles chegam no poder, eles ficam brigando entre eles. Pela direção do governo. Né? Então você tinha lá gente fascista, você tinha reacionário. Aquela reunião é fantástica, Luísa, porque você tem a Damares, que é reacionária, você tem o outro que é conservador estatista, você tem o Guedes, que era libertariano econômico, e tem uma briga também do Guedes com a Damares, que fala que o Guedes fala, tem que soldar, tem que abrir o cassino, tem que deixar rolar o negócio, tem que deixar, vai dar emprego. A Damares, é o pecado, não sei o quê. E aí o Guedes, eu vou falar porque isso aqui é um canal, né, liberal-democrata, eu posso falar, ninguém vai censurar, e isso foi dito pelo Sua Excelência, o ministro da Fazenda, e que ele diz assim, ele fala assim, ó, Damares, deixa esse pessoal se fuder, Damares, deixa esse pessoal... Ele fala isso, tá no ar lá, entendeu? Que aí a gente vê exatamente a diferença de perfil de todos os representantes das ideologias que estavam no governo Bolsonaro, entendeu? Eu fiquei maravilhado vendo aquilo. Porque é tipo você ver o negócio funcionando, entendeu? O Diego Querubino se vira, o PD, acho que sou eu, falava que elite, a esquerda era igual a elite. Não, o que eu falava é que você tem uma quantidade imensa de pessoas, principalmente nesse grupo socialistas cosmopolitas, que ganham bastante bem, cara. Ganham bastante bem, ganham 20, 30 paus por mês. E isso os coloca numa posição bastante alta. É que eu acho, Diego, que na verdade as pessoas não têm muita noção de que se você ganha 7.500 por mês, você já está no top 3% do Brasil, em termos de renda. Isso quer dizer um país desigual. Não estou dizendo que 7.500 por mês seja um salário excepcional, não é. Entende? Claro que não é, mas você já está no top 3% de renda. Se você ganha mais que 15 mil por mês, você já está no top 1% de renda no Brasil. É isso que quer dizer ser um país desigual. E isso que eu acho que as pessoas não têm muita noção de como funciona, sabe? E volta para a discussão acerca do povo, né? Unificar o povo numa só expressão. Claro. Tem um podcast da Academia Brasileira de Letras, ou da Academia Brasileira de Letras, como diria o Pedro. Tem um podcast de ideologia da Academia Brasileira de Letras. Pois é. E depois que você ouvir o podcast, você sai para ir no teatro. Que mesmo. Delegado. Você tá... Não, delegado não existe, não. Delegado não existe, junto com o advogado. Você falar de delegado, delegado não existe, não. Advogado até existe, mas não no Rio de Janeiro. Não no Rio de Janeiro. Mas, enfim, o podcast são depoimentos de imortais gravados há muito tempo. Lá na academia, você vai encontrar a maior concentração de seres humanos que falam academia, tá? Exatamente. E aí tem o depoimento do Sérgio Paulo Rounet, em que ele fala da definição de brasileiro, né? Ele reclama que toda vez que alguém pede para ele falar sobre o brasileiro, ele tinha arrepios, assim, porque ele fala que o Brasil é um país onde eu mais ele não dá nós.
exatamente para falar sobre essa diferença. Então, eu sempre fico com essa definição na cabeça agora, que o Brasil é um país em que eu mais ele não dá nós. Então, tem realmente que olhar para a expressão de forma mais aprofundada. O Kleber Viana se vira. Por que o Pedro não fala do Tony Garcia? Quem é Tony Garcia? Quem é Tony Garcia? Tony Tornado? Não. Eu não tenho a mais vaga ideia de quem seja Tony Garcia, perdão. Me informe. Tony Maneiro. Tem gente... se vocês forem pegar no meu pé porque eu falo teatro... Não, teatro não dá. Teatro eu exagerei. Eu tenho umas 6 milhões de pessoas para te apresentar que falam como eu. Não, teatro também falo. Não, mas então eu sei, porque quando eu cheguei aqui no Rio, eu falava teatro e as pessoas me olhavam estranho. Então agora eu também falo teatro. Que nem quando eu falei farol uma vez para um taxista. E ele falou, isso aqui é um barco, por acaso? Mas tinha um outro comentário interessante aqui, do Oscar Fergutz. O problema do país é a polarização esquerda-direita, né? Me engana que eu gosto. A gente falou que o problema era esse? Não, mas a gente não falou isso não, cara. Eu acho que... O Cacaçá... Eu estou dentro aqui, perdão. Perdão. Uma conclusão do estudo do meio é que os conservadores societários, a cara do Brasil, são democráticos porque não curtem mudanças, mas não querer mudança não é ser democrático. Vide apoio à ditadura. Na verdade, eu acho... Aí, Christian, você me corrige se... Se eu entendo bem a tipologia do Christian, eu acho que ela me parece fazer sentido. É o seguinte, você tem 10 ideologias, dessas 10 ideologias, 4 que são reacionarismo religioso, fascismo, comunismo nacionalista, comunismo cosmopolita, essas 4 são não democráticas. Sim. Elas não operam na democracia. As outras 6 operam na democracia, que são socialismo nacionalista, socialismo cosmopolita, conservadorismo societário, conservadorismo nacionalista, libertarianismo econômico e liberalismo democrático. Sim, posso fazer só uma ressalva? Mas 3 dessas, em momentos de crise, que são socialismo nacionalista, conservadorismo estatista e libertarianismo econômico, essas 3, em momentos de crise, são capazes de topar uma ruptura do regime democrático para impor a sua ordem. Então, socialistas, nacionalistas, conservadores, estatistas e libertários, eles são perfeitamente capazes de operar dentro da democracia, mas em momentos de crise dá uma derrapada, né, Christian? Não, o que acontece é que existe uma dinâmica também aqui dentro. Né? A ressalva que eu ia fazer é assim, tem gente que diz que é comunista, mas assim, o comunismo que eu estou me referindo aqui não é o comunismo do PCdoB. Entendeu? Você tem um tipo de comunismo que é democrático, que era eurocomunismo, que era Gramsci, que, tá entendendo? Então isso aqui é um arquétipo comunista que eu estou definindo como revolucionário. É isso que tem que ficar claro aqui. Né? E agora, você tem momentos também de muita polarização radical, que você tem uma sensação de medo existencial, em que na história do Brasil, que era uma história, a rigor, que até a Nova República não era 100% democrática, nem no período entre 46 e 64, entendeu? Em que você acha que, eventualmente, você pode precisar de uma ruptura momentânea do regime para conseguir garantir aquilo que eles acham que é a democracia. Tá? Havia gente, por exemplo, em 64 à esquerda, né, quando o Brizola fala que as reformas têm que ser na lei e na marra, né, que traduzem um pouco esse espírito, embora a esquerda nunca, de fato, conseguiu dar, digamos assim, esse golpe e pelo contrário, ela só tomou no lombo. Né? Os libertarianos, em princípio, no papel, né, eles parecem muito moderados. Na prática, eles são disruptivos. Sobretudo quando eles acham que a esquerda está muito forte, porque eles acham que a esquerda vai trazer sempre o comunismo.
Todo tipo de esquerda é comunismo, até os liberais democratas são comunistas. Então, você tem... eles são golpistas crônicos, por exemplo, na década de 50 e 60. Você vai pegar, por exemplo, o Eugênio Goudin falando, e outro tipo de pessoal, eles defendem a ideia de que o exército é o poder moderador. Mas o que eles querem? Eles querem uma espécie de uma ditadura instrumental para instituir o mercado, acabar com o que eles chamavam de peleguismo, né? E transformar o Brasil em sociedade de mercado, e aí depois você pode pensar em ter democracia. Eles colocavam um monte de requisitos para o Brasil poder ser democracia, né? Inclusive, quando você lia direitinho o Goudin, cara, era assim, nem a França direito podia ser democracia 100%. Os únicos lugares que eram democracia 100% eram países que falavam inglês, né? Era Austrália, ou era Escandinávia, entendeu? Até, como eu falei, França e Itália era mais ou menos assim. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. Pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.